Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais um estudo da lição de Escola Sabatina. O título geral desse semestre é os 3 convites do Evangelho e já alcançamos então a lição de número 11. Está ao meu lado meu pai, Orlando Borges. E ao meu lado meu filho, Mateus Gustavo. Que a graça de Jesus seja com todos, nosso Senhor e Salvador, também Pai eterno. O título é o primeiro convite rejeitado e o verso áureo, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Apocalipse 3:17. Nos traz então mais um trecho da mensagem dirigida ao anjo de Laodiceia, ao ministério, portanto. Já conversamos, já dialogamos bastante sobre esse assunto na lição anterior e estamos agora numa continuação do mesmo tema. A primeira pergunta e as perguntas subsequentes nos trarão uma cronologia dos fatos. Então a primeira diz assim: o que ocorreu na Assembleia de 1886 em Battle Creek? A esta altura ainda havia oportunidade para a igreja? Teremos então aqui 2 textos da Mensageira do Senhor para os Últimos Dias, Ellen White. O primeiro do manuscrito 21, escrito em 1888 e se referindo a um fato de 2 anos atrás. Declara assim: há 2 anos, se referindo a 1886, na Assembleia Geral de Battle Creek, Jesus foi traspassado e ferido na pessoa de seus santos. A reprovação de Deus recai sobre todo vestígio de dureza de coração, falta de cortesia e de amor genuíno entre os irmãos. Então aqui nós vemos já uma gravidade bem grande nesse texto, trazendo essa referência do traspassar Jesus com a atitude que eles tomaram para com seus servos mensageiros, que àquela altura sabemos que envolvia Wagner Jones também, assim como a própria Ellen White, o filho dela, Willie, foram maltratados também. Então a gente se referiu a esse tema, esse assunto, na lição 10, na anterior, que está gravada também, e eu contei então que tem uma revista, né, preparada pelo UNASP, de Engenheiro Coelho, e ali tem a foto dos delegados, né, uma grande parte deles, em frente ao hotel onde eles ficaram hospedados ali em Battle Creek. E ali então os historiadores contam que esses 2, né, o Wagner e Johnny, foram muito desprezados, criticados, debochados, né, e muito humilhados ali. E aí então fala que dessa maneira se viu já, porque eles já vinham pregando antes a mensagem, já um vestígio de dureza de coração. Já 2 anos antes, como o Mateus referiu, em 1886, teve uma outra assembleia em Battle Creek. Possivelmente eles estavam ali, mas a história conta mais de 88. E aí então, Cristo foi traspassado. Então é muita misericórdia de Deus ainda, né, suportar eles até 1888, como se fosse o ápice o remédio final, né, para o ministério. Aí tem um outro texto. Sim. Né? Antes de irmos para o próximo texto,
Gostaria de ressaltar que, de fato, nos anos anteriores a 1888 já estava em franca discussão o assunto da justificação pela fé. E claro que não faltavam pontos polêmicos, os quais os dois lados travaram discussões. Já fizemos referência também na lição anterior. De um lado, numa costa dos Estados Unidos, tinha a revista Review and Herald, que tinha Uriah Smith como o seu editor-chefe. Isso lá no centro da obra ali, né? Isso, e lá, justamente na costa da Califórnia, do lado do Pacífico, havia então justamente a Sign of the Times, que tinha Wagner como editor. E de fato nós encontramos que eles já travavam discussões, por exemplo, quanto à identidade da lei em Gálatas. A visão tradicional dizia que a lei que nos serviu de aio para nos levar a Cristo seria uma referência à lei cerimonial. Somente a ela. E quando então Wagner e Jones começaram a pregar que se referia à lei moral, também isso foi algo chocante então para aqueles adventistas mais tradicionalistas, que diziam que estavam colocando em risco toda a explicação sobre a lei estar em vigor e tudo mais. O sistema doutrinário adventista iria por terra. Os marcos antigos sendo removidos e assim por diante. Acontece que, de fato, Wagner e Jones não estavam contra a lei, eles estavam colocando esse papel da lei, justamente, que a lei moral e a lei cerimonial, as duas nos servem de tutor, aio, para nos levar a Cristo. A lei moral ao revelar o pecado em nós. Paulo fala isso em Romanos 7, né? Se não fosse pela lei, eu não conheceria o pecado. Então é a lei que levou ele a Cristo. Primeiro reconhecer o pecado, depois reconhecer a salvação, a graça de Jesus da vida. Então, ao nos reconhecermos pecadores, isso nos leva a buscar um Salvador. Então, nos leva a Cristo. Assim como as cerimônias, claro, apontavam para Cristo. Ellen White, àquela altura, não se envolveu nessas discussões, deixou avançar a questão dentro da Bíblia, e só muitos anos depois, se não me engano, em 1896, que ela dá um parecer justamente na linha a qual meu pai se referiu, que ambas as leis elas podem ser enquadradas como esse aio que nos leva a Cristo, em especial a moral. Ela enfatiza que teria esse papel. Então nós vemos que o cenário era de maneira assim muito acalorada, as discussões, e a dificuldade era grande. Mas aqui nós fizemos uma subpergunta dizendo o seguinte: a esta altura ainda havia oportunidade para a igreja? Poderíamos até pensar que não havia mais uma vez. Já Cristo foi traspassado e ferido. Exatamente. Na pessoa de seus santos. E aí nós temos o paralelo lá atrás, justamente com a crucifixão de Cristo, para término do primeiro convite do Evangelho. Mas aqui então temos um texto que vai nos apontar que estava próximo da rejeição final da igreja, mas ainda havia um restante, um pequeno tempo de oportunidade para eles. Esse texto que o Mateus vai ler, ele foi colocado na Review and Herald de 2 de novembro de 1886, surgiu numa carta 125, 1886, e na carta B58, 1887. Aí também, depois, mais para frente, surgiu nessa meditação matinal maravilhosa, né? A de 1977, Maranata, o Senhor vem, na página 262. Queria reforçar também, lembrar a todos que essa meditação, a Casa Publicadora lançou ela de novo, de tão procurada e maravilhosa que ela é, e esclarecedora também. Antes do Mateus ler, eu queria lembrar que a palavra Review and Herald quer dizer revistas e arauto. Essa estava lá com Uriah Smith, a tutela dele. E a Sign of Time, Sinais dos Tempos, lá na Califórnia, na mão do Wagner.
e já nos referimos na lição 10 anterior que havia uma guerra aberta entre as duas revistas. Então vamos ao texto. O olhar de Jesus, estendendo-se através dos séculos, fixou-se em nosso tempo ao dizer ele: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que à tua paz pertence. Lucas 19, 42. Ainda é teu dia, ó Igreja de Deus, a quem ele tornou a depositária de sua lei. Esse dia de confiança e provação está chegando ao fim. O sol está declinando rapidamente. Dar-se-á o caso de que ele se ponha e que não saibas o que à tua paz pertence? Terá de ser proferida a irrevogável sentença, mas agora isso está encoberto aos teus olhos? Então, é feito esse apelo nos momentos finais, comparando com um dia que já está declinando, já vemos o sol no limiar do horizonte e o tempo, então, de graça escoando. E aqui a irmã White, nesse texto do Espírito de Profecia, cita Lucas 19, 42, repetindo as palavras de Jesus. Vamos mais adiante agora. Na segunda pergunta diz assim: Por outro lado, meses antes da Assembleia Geral de Minneapolis, o que a inspiração declara quanto à situação da igreja em relação à sua ligação com Cristo? Vamos primeiramente ler em Isaías 48, os versos 18 e 19, que dizem: Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado nem destruído de diante de mim. Aí também é uma promessa condicional. E agora nós vamos ao texto da Heaven Herald, de 24 de julho de 1888. Conforme a pergunta se referiu, meses antes da Assembleia Geral em Minneapolis, Minnesota, né? Em 1888. Diz assim: a morte espiritual sobreveio ao povo que deveria estar manifestando vida e zelo, pureza e consagração, pela mais fervente devoção à causa da verdade. Os fatos concernentes à real condição do professo povo de Deus falam mais alto que sua profissão e evidenciam que algum poder cortou o cabo que os ancorava na rocha eterna e estão flutuando pelo mar, sem mapa ou bússola. Então, um navio sem mapa e bússola no mar, no meio do mar, do oceano, porque já tinha cortado o cabo. Para onde que vai esse navio? Sem rumo, não tem para onde ir, sem perspectiva. E aí nós vemos, conforme nós referimos na lição 10, que tem um texto no Evento Sinai que diz que o barco, o navio, vai chegar no Porto Seguro. Como é que nós vamos chegar num Porto Seguro com o navio que foi cortado a âncora, ele foi levado pela correnteza, pelas ondas, né, pelo vento, e agora sem mapa e sem bússola? Então nós sabemos que se trata do remanescente, que vai chegar justamente no Porto Seguro. Então aqui nós vemos que, se por um lado nós tivemos quase o limiar do tempo para a igreja se arrepender das suas práticas lá em 1886, ou mesmo 1887, possamos colocando essa última data da carta, mas o que foi publicado de fato foi em 1886, esse texto, falando do sol declinando. Nós encontramos, por outro lado, já aqui em 24 de julho, essa declaração assertiva de algo que já aconteceu. A morte sobreveio.
A morte espiritual sobreveio. Aí 1888, antes da Conferência Geral. Conferência Geral de Minneapolis veio acontecer no final do mês de outubro. E aqui nós encontramos, falando então que apesar de uma profissão de fé, os fatos falavam mais alto do que essa profissão. E diz então que evidenciavam que algum poder cortou o cabo que os ancorava. Então, de fato, aqui Ellen White está declarando que já tinha acontecido tais fatos. Portanto, nós vamos aqui continuar vendo como que a misericórdia de Deus se estende longamente. Assim nós vimos quando estudamos lá na primeira aplicação para o Israel Antigo, e nós encontramos judeus até mesmo da liderança vindo no segundo convite, no terceiro convite. Sacerdotes, né? Nós encontramos aí de fato, os sacerdotes e escribas, fariseus e tantos outros tomando essa posição, membros do Sinédrio. E de fato Deus ainda individualmente concede esse tempo, a pessoa tem a oportunidade, mas aqui estamos falando em termos de ministério, uma rejeição. Então aí diz que esses lá no passado foram congregados a uma única igreja. Esses que saíram, descolaram daquele ministério judaico. E aí qual igreja que era? A igreja apostólica. Vamos para a terceira pergunta. Que obra foi feita em Minneapolis no ano de 1888 pelos que ocupavam posições de confiança? Mais tarde, o que se deu? Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Então nós vamos no texto do Testemunho para Ministro, página 79, depois Testemunho para Ministro, página 90 a 91. Satanás assume o domínio de toda a mente, que não está decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. Alguns vêm cultivando ódio contra os homens, a quem Deus comissionou para dar uma mensagem especial ao mundo. Eles, os dirigentes, começaram essa satânica obra em Minneapolis. Mais tarde, ao verem e sentirem a demonstração do Espírito Santo, que testificava que a mensagem era de Deus, odiaram-la ainda mais, pois eram um testemunho contra eles. Não queriam humilhar o coração para se arrependerem, darem glória a Deus e vindicarem o direito. Prosseguiram em seu espírito, cheios de inveja, ciúme e más suspeitas, como os judeus. Abriram o coração ao inimigo de Deus e do homem. Contudo, esses homens têm ocupado posições de confiança e têm moldado a obra à sua semelhança, tanto quanto podem. Aí continua: o mundo está poluído, corrompido, como nos dias de Noé. O único remédio é crer na verdade, aceitar a luz. No entanto, muitos têm ouvido a verdade, falada com demonstração do Espírito, e não somente têm recusado aceitar a mensagem, mas odiado a luz. Eles são partidários da ruína das almas. Têm-se interposto entre a luz enviada do céu e o povo. Deus tem pisado a palavra de Deus e estão afrontando o seu Santo Espírito. Tirado do Special Testimony to the Battle Creek Church, 1º de maio de 1895. Muito pesado o texto. Aqui é chocante vermos as palavras, os adjetivos usados. Aqui, então, a obra que foi feita foi chamada de obra satânica em Minneapolis. E mais tarde, o que aconteceu? Aqui diz o quê? Mais tarde, ao verem e sentir a demonstração do Espírito Santo testificar que a mensagem era de Deus, odiaram-na ainda mais, pois eram o quê?
um testemunho contra eles. Então realmente é chocante tais textos. Nós vemos que não foi algo isolado, um fato só lá em 88, só em Minneapolis, depois houve arrependimento. Houve sim alguns arrependimentos até individuais, como é o próprio caso do Ray Smith, que depois se quebrantou. Mas de fato, de modo geral, não houve mudança por parte da liderança do ministério. É isso que o testemunho inspirado vem nos orientar. E aqui fala que esses líderes têm se interposto entre a luz enviada do céu e o povo, fica no meio. Então a Bíblia fala lá dos fariseus, né? Que ficavam na porta, os escribas e os fariseus ficavam na porta de entrada da verdade, né? E não entrava e nem deixava outros entrarem. E de fato nós encontramos uma característica semelhante à do passado também, ao dizer que esses homens, em cargos de confiança, moldavam a obra à sua semelhança tanto quanto podiam. Se aquele tempo era assim, imagina agora. Então realmente é algo muito eloquente e devemos atentar a tais textos. Vamos para a quarta pergunta. O que a serva do Senhor escreveu mais tarde sobre isso? Mateus 23, 27 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. E aqui a nota são 3 linhas apenas. E eu adiantei um pouco na lição anterior, a lição 10, né? Falando desse texto aqui que está colocado no livro História da Nossa Igreja, página 250. Mas é de uma carta 179 de 1902. E ela escreveu, claro, depois de 1888, foi-me mostrado. O que quer dizer foi-me mostrado? Uma visão. Foi-me mostrado que a terrível experiência do Congresso de Minneapolis é um dos capítulos mais tristes da história dos crentes da verdade presente. Mais triste. E continuando aqui, temos o texto do Testemunhos para Ministros, página 80, do ano de 1895, 1º de maio, diz: aqueles que hoje são os primeiros, que têm sido infiéis à causa de Deus, logo serão os últimos, a menos que se arrependam. A não ser que imediatamente caiam sobre a rocha e sejam quebrantados e nasçam de novo, continuará a ser nutrido o espírito que vem sendo alimentado. A doce voz da misericórdia não será por eles reconhecida. A religião bíblica em particular e em público será por eles uma coisa do passado. Ardorosamente tem falado contra o entusiasmo e o fanatismo. A fé que apela a Deus para aliviar o sofrimento humano, fé que Deus tem ordenado a seu povo exercer, é chamada fanatismo. Se alguma coisa há na terra que devia inspirar os homens com santificado zelo, essa é a verdade tal como é em Jesus. É a sublime e grande obra da redenção. É Cristo para nós feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. Estou outra vez falando com o ministério e eles falando o quê? Que era fanatismo, né? Entusiasmo que estava acontecendo. O outro texto, ele vem, não sei se é um livretinho, né? Ou um informe, Special Instruction Relating to the Heaven Herald Office and the Work in Battle Creek, página 16. Então, um testemunho especial, uma instrução especial do escritório, né, da Heaven Herald e o trabalho em Battle Creek. E diz assim: as cenas que tiveram lugar naquela assembleia de Minneapolis fizeram o Deus do céu envergonhar-se em chamar aqueles que tomaram parte nelas de seus irmãos.
Tudo isso o vigilante celeste anotou, e foi escrito no livro das lembranças do céu, 31 de maio de 1896. Então aqui nós vemos como que é algo grave, deve ser visto no seu panorama real. Apesar que aqui fala que fizeram o Deus do céu envergonhar-se em chamá-los de irmão, os fatos que se deram ali naquela assembleia, né? E aí o vigilante celeste anotou e foi escrito no livro da lembrança de Deus, esse fato que fizeram ali. Continuando, então, vamos para a quinta pergunta. Quem a igreja rejeitava ao rejeitar os mensageiros de Cristo? Mateus 23, 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Então, os mais novos que tinham vindo no tempo de Jesus estavam também enchendo a medida do tempo dos pais deles, né? Dos antepassados, enchendo a medida do quê? Da rejeição, da rebelião, da maldade, né? E aí o texto do Testemunho para Ministros, página 96, fala: quero falar advertindo aos que por anos têm resistido à luz e alimentado o espírito de oposição. Por quanto tempo odiareis e desprezareis os mensageiros da justiça de Deus? Deus lhe deu sua mensagem. Eles têm a palavra do Senhor, mas aos que desprezaram os homens e as mensagens que eles levaram, têm escarnecido deles como fanáticos, extremistas e entusiastas. Aí virando a página aqui da nossa lição e no Testemunho para Ministros 97 e depois a 98, diz assim: não tem uma mensagem suave a dar aos que por tanto tempo têm sido como falsos sinaleiros, apontando na direção errada. Se rejeitardes os mensageiros delegados por Cristo, rejeitais a Cristo. Respondendo a pergunta, né? Rejeita o mensageiro, rejeita Cristo. Negligenciai essa grande salvação, conservada diante de vós durante anos. Desprezai essa gloriosa oferta de justificação pelo sangue de Cristo e a santificação pelo poder purificador do Espírito Santo. E não restará mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e a ardente indignação. Suplico-vos, agora na página 98, né? Suplico-vos agora que vos humilheis e deixeis a vossa obstinada resistência à luz e à evidência, também tirado de um testemunho especial para a igreja de Battle Creek de 1º de maio de 1895. Então já tinham se passado quase 7 anos e continuava a rejeição acontecendo. Aqui no começo da leitura, inclusive foi dito: por quanto tempo odiareis e desprezareis os mensageiros da justiça de Deus? E falou então aqui que Deus que tinha dado essa mensagem a eles. Aqui então fala de alguns que estavam na posição o quê? De falsos sinaleiros. Por isso que ela disse que ela não tinha uma mensagem suave a dar. Estavam então indicando para um caminho errado. Então eles, rejeitando aqueles mensageiros levantados por Deus, estavam rejeitando ao próprio Cristo. Então aqui ela faz essa súplica porque de fato persistia ainda a rejeição. Diz que no passado as pessoas tinham o costume de fazer uma maldade, né? Pegavam uma placa indicativa, um lugar que indicava uma determinada cidade e punha ela ao contrário, né? Para fazer a pessoa se perder e sofrer. E esses falsos sinaleiros aqui estavam fazendo isso. Por isso que eles são chamados de falsos sinaleiros. Então a sexta pergunta vem ainda enfatizando mais. Passada a Assembleia de 1888, findaram-se os preconceitos e as nefastas opiniões?
primeiro texto é do Testemunhos para Ministros, página 467, do ano de 1890. Os preconceitos e opiniões que prevaleciam em Minneapolis de modo algum estão mortos. As sementes ali semeadas em alguns corações estão prestes a saltar para a vida e a dar idêntica colheita. A copa foi cortada, mas as raízes nunca foram desarraigadas, e elas ainda dão o seu fruto profano para envenenar o juízo, perverter a percepção e cegar o entendimento daqueles com quem vos relacionais, com relação à mensagem e aos mensageiros. Depois temos o texto do Mensagens Escolhidas, volume 1, página 234, da Carta de 96 de 1896. A indisposição de ceder a opiniões preconcebidas e de aceitar essa verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos Wagner e Jones. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo em grande medida o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes. E a carta 19D de 1892, também relatada nos materiais de 88, na página 1031, diz que o pecado cometido nos acontecimentos de Minneapolis permanece nos livros do céu. Então, se permanece, como é que faz? Queria chamar a atenção a esse ponto, porque de fato nós vimos no texto anterior, esse relato estava lá no livro das lembranças de Deus, como se agiu naquela assembleia. Isso. E aqui diz que permanecia o relato ainda daqueles acontecimentos. Isso. Não houve um perdão, arrependimento, nada do gênero. Aqui já em 1892, né? Outro foi de 1896, que ainda continuava mesmo em disposição e preconceito, promovendo oposição. Satanás agora consegue um êxito, travada a mensagem chegar ao povo. Aí que nós vamos chegar nos próximos estudos sobre ruas e bairros, sobre o segundo convite às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí a irmã White teve que fazer algumas peripécias, né, para conseguir avançar com a mensagem junto com Jones e com o filho dele, o filho dela. Exatamente. E aqui, antes de lermos o texto final dessa pergunta, eu gostaria de ressaltar um aspecto que Ellen White fala de os preconceitos não estarem mortos, mas fala de uma copa ter sido cortada. Aparentemente a árvore foi destruída. As raízes não foram desarraigadas. Isso nós encontramos na história denominacional, que ocorreu o quê? Uma certa influência de Jones, principalmente nos anos subsequentes, com pregações em vários lugares, oportunidades para pregar. Chegou durante um curto período de tempo estar à frente também da Review, o próprio Jones, e tudo isso dava uma impressão de uma aceitação da mensagem. Mas a Mensageira do Senhor, por trás dessa superficialidade, ela coloca o que estava na realidade acontecendo muitas vezes nos bastidores, nas situações mais assim, de maneira que trazia um antagonismo secreto contra Wagner e Jones. Muitas vezes isso se dá de uma maneira um tanto velada. Por que isso? Disfarçado. Isso se dava justamente porque Ellen White se postou veementemente a favor deles. Então ficava numa condição complicada eles abertamente continuarem a combater tais mensageiros. Mas nós vamos, claro, em próximas semanas estudar este assunto de maneira bem clara, o que aconteceu aí a partir de 1890, 91, que acontece que aquela parceria que havia entre Wagner, Jones, Ellen White e Willie White foi desfeita.
Foi enviada Ellen White com seu filho para a Austrália. Nós vamos chegar nisso. Vamos, nas próximas semanas, estudar sobre todos esses detalhes. Nós vemos que o Wagner foi enviado para a Inglaterra. Olha só. E foi desfeita, então, aquela parceria que eles estavam nos anos de 89, 90, tinham feito em favor da igreja. Nós encontramos, então, aqui uma situação que o Jones fica sozinho aqui, nos Estados Unidos, no centro da obra. Eles acharam que, em grande parte, ficariam livres das reprovações de Ellen White, ela estando o quê? Do outro lado do mundo. Que foi mandada para a Austrália, né? Ellen White diz que isso não estava de acordo com a vontade de Deus, mas Deus permitiu. Acharam que ficariam livres das reprovações e isso não aconteceu. Deus revelava os fatos que iriam ainda acontecer de maneira antecipada para a mensageira do Senhor. Um testemunho, uma carta dela viajava o oceano todo até chegar lá no momento certo, vindo a reprovação muitas vezes no dia seguinte do fato ter acontecido. Sem ela saber, lá na Austrália não tinha internet, nem telefone, não tinha telégrafo, não tinha nada. Telégrafo assim, de um país para o outro, né? Pelo oceano, né? Então realmente é impressionante nós encontrarmos esses aspectos para entender que realmente não podemos acreditar em algo simplesmente superficial, de falar, Jones pregou tantas mensagens, fez isso, fez aquilo, como isso fosse prova de que não perdurou a rejeição. Aqui a mensageira do Senhor foi bem clara, a copa foi cortada, mas as raízes nunca foram desarraigadas. E quando a árvore é muito forte, viçosa, né? Você pode cortar ela e ela rebrota, né? E aí quando rebrotou, ela viu que os frutos também não eram bons. E temos ainda agora a carta 24, de 19 de setembro de 1892, também no Manuscript Releases, volume 15, página 83, que temos um complemento aqui. Diz assim: jamais poderei esquecer a experiência que tivemos em Minneapolis, nem as coisas que então me foram reveladas com respeito ao espírito que dominou os homens, as palavras que falaram, as ações que praticaram em obediência aos poderes do mal. Eles foram movidos durante a Assembleia de Minneapolis por outro espírito e não sabiam que Deus havia enviado esses jovens para levarem uma mensagem especial a eles, a qual trataram com ridicularia e desprezo, não reconhecendo que as inteligências celestes estavam olhando para eles. Eu sei que naquele tempo o Espírito de Deus foi insultado. Pesado demais. Então vamos adiante. Na pergunta 7 temos um ponto-chave aqui do nosso estudo. Ao ser rejeitado o primeiro convite na Assembleia Geral em Minneapolis, foi levado avante o segundo convite? Em 1889, Ellen White acompanhou os mensageiros em suas pregações nas igrejas pelo país? Nós vamos ver que sim. Aqui nós vamos ler um texto do primeiro Mensagem Escolhida, 355, no livreto Fé e Obras, página 81, que é da Heaven Herald, 23 de julho de 1889. E aí nós explicamos aqui que para mais informações sobre esse assunto, ver também o Fé e Obras 59 e 63 e primeiro Mensagem Escolhida 356 e 360. Mas o que nós vamos ler agora é primeiro Mensagem Escolhida 355. Então a pergunta foi, ao ser rejeitado o convite, o primeiro convite, na Assembleia Geral em Minneapolis, foi levado avante o segundo convite? Ellen White, em 89, acompanhou os mensageiros em suas pregações nas igrejas pelo país? Aqui fala do estado dos Estados Unidos, né? Kansas. Na reunião de Kansas foi minha oração, no sentido de que fosse quebrantado o poder do inimigo e de que o povo que estiver em trevas abrisse
coração e mente à mensagem que Deus lhe enviasse, a fim de que vissem a verdade, nova para muitos espíritos, como verdade antiga em novos moldes. No sábado, 11 de maio, foram apresentadas verdades que eram novas para a maioria da congregação. Coisas novas e velhas foram tiradas da casa do tesouro da palavra de Deus. Foram reveladas verdades que o povo quase não conseguia compreender e alcançar. Brilhou sobre a palavra de Deus em relação à lei e ao evangelho, em relação a ser Cristo nossa justiça, uma luz que as almas famintas da verdade se afigurava preciosa demais para ser recebida. E aí então nós vamos ter mais comentários, virando a página aqui na nossa lição, sobre depoimento do trabalho dela com o filho e Alonso Jones. Sim, nesse primeiro texto já vemos uma ilustração de várias reuniões que tiveram no mesmo sentido, onde eles foram para que público? O público em geral, os membros leigos, com a pregação da mensagem. Havia sido rejeitada no final do ano de 1888 a mensagem, de maneira categórica, pelo ministério. Mas não ficaram em silêncio. Saíram pelos Estados Unidos, em várias igrejas, em vários estados, pregando essa mensagem diretamente ao povo. E a recepção do povo era boa, sim. Só que para eles era novidade, era coisa nova, né? Sobre nos moldes antigos, mas eles muitas vezes aqui nós lemos que era difícil até deles compreenderem. Famintas, né? Desejosos, né? Mas diz que o povo quase não conseguia compreender e alcançar. E continuando agora um texto do Materiais de 88, página dos anos 90, uma carta 1 de 7 de abril de 1889, Ellen White, falando com seu filho, diz assim: Willie, estou angustiada pelas pobres ovelhas em Iowa. O que fizeram para serem deixados sem visitação? O pecado do pastor não deve ser descontado nas ovelhas. Meu coração se condói ao pensar naqueles que estão trabalhando pelas igrejas em Iowa. Não seria possível que as reuniões campais fossem organizadas de modo que o irmão Jones pudesse ir comigo para lá? Poderíamos ir sem esperar que aqueles pastores cegos expressassem o desejo de nos encontrar. Aqui um relato muito pesado, já vemos que o objetivo então com essas reuniões no ano de 89, que estamos no começo já do ano, eles começaram esta pregação, era justamente atingir as ovelhas, os membros leigos, passar por alto o pastorado, que de fato estava o quê? Deixando a perecer essas ovelhas. Havia esse objetivo de alguma maneira organizar reuniões onde o Jones e os demais pregassem a mensagem, mas isso sem esperar o quê? Um convite, um aval do pastor local. Como que eles viessem ainda para atrapalhar, né? Esse que podia ser o problema também. Mas eu quero dar um testemunho aqui. Esse assunto dos 3 convites, assim como o assunto da parábola das 10 virgens e clamor da meia-noite, já vem desde tempo, né? Desde 75, 76, no século passado, né? Que a gente vem pesquisando e soltamos essa lição. Primeiro uma apostila sobre o tema, né? Depois lições. Só que aí nós tivemos mais textos, mais claridade de outros textos que a gente não tinha, inclusive traduzido para o português. E aí quando o Mateus foi em casa lá em Campinas, indo de Rio Preto, para nós editarmos essa lição, eu pedi para ele, traga os materiais de 1888 da irmã White, contando sobre Minneapolis. E esses textos aqui ajudaram muito a gente.
E num culto de pôr do sol, veja bem, nas lições antigas não tinham todos esses textos, né? E aí então num culto de pôr do sol, se não me engano, foi ali, foi que eu pedi para o Mateus ler esse texto para minha esposa, né? Aqui fala ela chamando os pastores de cego. Poderíamos ir sem esperar que aqueles pastores cegos expressassem o desejo de nos encontrar. Ela não estava querendo que eles viessem, porque ia atrapalhar a obra. E eu não conhecia um texto desse, né? Muito pesado, né? Muita coragem também de chamar os pastores de cego. Realmente nós vemos que cada vez mais este assunto está sendo trazido à luz da forma como que aconteceu realmente na época. De fato não tem como perdurar as falsas narrativas que são apresentadas nesses assuntos, porque realmente ao irmos às fontes originais nós vemos que não faltam evidências da rejeição da mensagem, e vamos lembrar então daquilo que vimos já lá na primeira aplicação. Quando um convite termina, o que acontece? Em seguida se inicia o próximo. Então, do ano 27 ao 31 se deu o primeiro convite ao ministério. Em seguida, já 31 a 34, se dá o segundo convite, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o terceiro convite já inicia ao término do segundo, no ano 34 em diante, para os gentios. Então, quando nós encontramos o fato daquela rejeição final em Minneapolis, da mensagem dada ao ministério, para uma reforma, para uma restauração, aquela mensagem ao anjo da igreja que está em Laodiceia, que como já comentamos, que é o ministério. Então, quando juntamos todas essas peças, nós vemos que, de fato, ao ser rejeitado o primeiro convite, vemos no próprio testemunho da história, Ellen White e os demais começaram a pregar o segundo. E aí nós temos mais dois textos aqui que é dos materiais, né? De 1888. Esse que eu vou ler agora está na página 405 e é do manuscrito 4 de 23 de julho de 1889. Diz assim: não vos compete escolher o canal através do qual a luz entra. O Senhor deseja curar as feridas de suas ovelhas. Então lembra que nós falamos? A ida e as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o Senhor deseja curar as feridas de suas ovelhas e cordeiros. Cordeiros são as crianças, por meio do bálsamo celestial, da verdade de que Cristo é a nossa justiça. As ovelhas que precisam ser alimentadas e são espalhadas sobre os montes de Israel, estão morrendo de fome em áridas teorias. Meus irmãos, não alimentais o rebanho, não tendes fé, humildade e amor. A responsabilidade mais sagrada reposa sobre aqueles que aceitaram a posição de pastores para o rebanho de Deus. No entanto, se os professos ministros de Cristo não são dotados com o poder do alto, não estão aptos para o trabalho desse tempo. Então agora vem o segundo texto que está na página 406 do material de 88 de Ellen White, manuscrito 4 de 23 de julho de 1889. É a continuação. Diz assim: é um grave pecado aos olhos de Deus que os homens se coloquem entre as pessoas e a mensagem que Ele quer que chegue a elas, como alguns de nossos irmãos estão fazendo agora. Há alguns que, como os judeus, estão fazendo o seu melhor para tornar a mensagem de Deus sem nenhum efeito. Que esses incrédulos e questionadores recebam a luz da verdade para esse tempo, ou fiquem fora do caminho, para que outros possam ter a oportunidade de receber a verdade, de modo que a ira de Deus não lhes sobrevenha, pois são corpos de trevas, quando Ele deseja que sejam corpos de luz. Então, realmente, quando nós lemos esses textos, vemos quantas vezes na história já se repetiu
esse tipo de rejeição. Aqui Ellen White abre dizendo: não vos compete escolher o canal através do qual a luz entra. Então, visto que Wagner Jones não era daqueles mais experientes ministros, ainda que fossem pastores, mas eram mais jovens, achavam que estavam com ideias novas, equivocadas e tudo mais, e isso foi razão já para ver a rejeição. Quando nós levamos uma mensagem para a igreja que a gente pertencia, para aquele ministério, eles disseram assim: mas não veio da conferência geral. Um outro usou uma palavra diferente, comparado até com a lavoura aí. Não veio da cepa, não veio do original, né? E aí então, aí os pastores também se interpondo no meio, no caminho. No começo foi tudo bom, depois a situação foi apertando até que nós fomos excluídos. E aí teve então a segunda parte da leitura que nós lemos, né? E aí ela chama eles de incrédulos, né? E questionadores. As ovelhas não estavam recebendo o alimento que deveriam, mas estavam só sendo alimentadas com áridas teorias, que não davam o quê? Substância espiritual. E de fato, nós vemos aqui mais adiante esse grave pecado aos olhos de Deus, de se colocar entre as pessoas a mensagem que Deus quer que chegue. Vemos aqui também na leitura que realmente ela faz um apelo para que eles parem de ficar no caminho, para que outros pelo menos possam ter a oportunidade de conhecer a verdade. Aí nós vamos agora mais adiante na pergunta 8, como os ministros da denominação adventista trataram a mensagem e os mensageiros. Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Então os modernos da época de Jesus estavam rejeitando igual do tempo, né, de Jesus. Então nós vamos ver a mesma repetição. Embora tinha gente sedenta pelas verdades. Exato. E aí então, outro texto que nós vamos ler dessa nota, o primeiro está no Testemunho para Ministro, página 413, e depois no manuscrito 30 de 1889, que é material de 1888, de Ellen White, página 370. O Mateus vai ler então esses dois textos. Diz assim: é para o seu bem que Deus dá aos homens conselhos e reprovações. Envia sua mensagem dizendo-lhes o que é necessário para a época, 1897. Aceitastes a mensagem, atendestes ao apelo, ele vos deu a oportunidade de vir armados e equipados em auxílio do Senhor. E havendo feito tudo, disse-vos ele que ficasseis firmes, mas vós vos preparastes. Disseste: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Sentaste-vos quietos e nada fizestes. Deixastes que a palavra do Senhor caísse desatendida por terra. E agora o Senhor tomou homens que eram meninos, quando vós estáveis na parte mais avançada, na frente da batalha, e lhes dá a mensagem à obra que não tomastes sobre vós. Sereis para eles pedras de tropeço. Criticareis? Direis: estão saindo do seu lugar? No entanto, não preenchestes o lugar que eles agora são chamados a ocupar. E o texto Materiais, de 88, ainda diz: quando vemos homens obstinados e inflexíveis, apesar de todas as extraordinárias evidências dadas por Deus, temos a certeza de que não lhes serão concedidas evidências maiores. Estão prontos a emperrar as rodas em vez de ajudarem a puxar o carro ladeira acima. Porque puxar o carro ladeira acima é difícil, né? Os carros que ela fala lá eram os carros de boi, de cavalos, né?
e às vezes carregado com muita carga, né? E ter que subir. Aí tinha que alguém ajudar a empurrar, né? Mas eles estavam, na realidade, colocando obstáculos. Ainda punha pedra na roda, vamos dizer assim, né? Emperrando para que não acontecesse. E aí acusavam que os jovens lá, muito meninos, né? E de fato ela fala, eles eram ainda meninos, né? Quando vocês estavam na frente mais avançada da batalha. E o Senhor chamou eles para levar a mensagem. E lá atrás foi lido também, né? Foi feita uma pergunta, né? Mas vós os preparaste, dissesse, eis-me aqui, envia-me a mim, como está em Isaías 6,18 ou 6,8, sentasse-vos quietos e nada fizesse. Ficou numa boa, quer dizer, você vê alguém precisando de um socorro para empurrar um carro para cima, né? E ninguém vai ajudar, fica sentado. Isso é muito significativo que estamos lendo aqui, porque não é algo proposital da parte de Deus vir de um instrumento inesperado, fora da liderança. Deus queria enviar essa mensagem para a liderança da igreja pregá-la. Então, assim como vemos lá na experiência do passado, do Israel antigo, na época de Cristo, na realidade eles deveriam o quê? Já ter reconhecido o Messias quando? Em seu nascimento. E, no entanto, houve um silêncio total por parte daquela liderança, exceto naquela consulta que o próprio Herodes faz aos escribas, e os escribas, de fato, veem, não, a profecia aponta que é em Belém. Belém. Mas ficou nisso. E que Jesus tinha nascido, eles não sabiam. De fato, nós vemos que foi através dos magos do Oriente e dos pastores de Belém que foi anunciado o nascimento de Cristo. Foi dada a oportunidade para a liderança, mas não quiseram. Então, são passados por alto. É isso que aconteceu nessa experiência. Deus teve que chamar aqueles que eram meninos quando eles já estavam quê? À frente da obra. Mas agora, pergunta a eles, vocês vão ser pedras de tropeço? Vão criticar essa obra? Então, ela fala, no entanto, vocês o que? Não preencheram o lugar que agora eles foram chamados a ocupar, justamente pela falta de vocês. Você vai ver que era inveja também. Só tinha que ser. Porque eles onde chegavam, né? As pessoas gostavam de ouvir. Eles tinham influência, né? Eu lembro de uma história que o Wagner Jones, pregando sobre justificação pela fé, demoraram um longo tempo. O Wagner levantava, lia um texto, o Jones levantava, lia outro, tudo relativo ao assunto da justificação pela fé. Então eu lembro, toda vez quando eu lembro desse ponto, eu lembro do irmão Antônio Costa. Quando ele entendeu o assunto da justificação pela fé, ele falava assim, uma vez ele me disse, irmão Orlando, tudo quanto eu leio agora, seja no desejado, seja o caminho a Cristo, seja na Bíblia, eu vejo justiça pela fé. Mas antes eu não via nada disso. E agora esses dois homens vieram e despertaram a mente do povo para tanto texto da Bíblia que estava sendo obscurecido, não estava sendo entendido. Eu queria pegar carona nesse comentário porque realmente há sempre o risco nesse assunto que, claro, tem que ser central da nossa fé, Cristo, e a sua salvação através da fé, que nós temos a fé como instrumento para alcançarmos a graça de Cristo. Mas, de fato, corre-se sempre o risco de passar uma versão, um estereótipo dessa mensagem e achar que só daquela forma deve ser pregado. Muitos hoje, na realidade, já passados aí mais de 100 anos, querem pregar exatamente a mesma mensagem dada por Wagner Jones.
Mas nós devemos enxergar os tempos em que vivemos, a necessidade atual. Não adianta acharmos, olha, vamos aplicar aquilo e falar exatamente como eles pregaram. Podemos ir até além do que eles pregaram. Devemos entender que a luz é crescente e cada vez vai se tornando mais claro. Passagens que antes eram obscuras ou que não se encaixavam, parece que completamente, nós vamos vendo então todo o significado profundo. Mas veja bem, enquanto o Mateus falava, eu lembrei de outro fato. Alguns irmãos, quando vinham nas nossas assembleias, congresso, eles falavam assim, vocês ficam pregando muito parábola, e das 10 virgens, clamor da meia-noite, 3 convites, vocês precisavam pregar a justificação pela fé. Aí então eu respondia e continuo respondendo, ao pregar o assunto da parábola das 10 virgens, clamor da meia-noite, que tem que adquirir o óleo da graça, e tem que ter esse óleo da graça em nosso coração, nós estamos pregando justificação pela fé. Só que o clamor da meia-noite, ele desperta, o clamor não salva, ele desperta, acorda as 10 virgens. Chacoalhão, né? Chacoalha para sentir o desejo de adquirir o óleo. A graça de Cristo, o Espírito Santo na vida. Então aí os 3 convites, o que é? Justificação pela fé. Mas por que justificação pela fé? Vocês ficam falando lá de Israel, ficam falando de adventista. Acontece que nos 3 convites, quando o homem lá manda os mensageiros avisar que o banquete estava pronto, o Espírito de profecia fala que a provisão do banquete é o próprio Cristo. Nós já estudamos aqui atrás um pouquinho, né? Então, quando fala o banquete está pronto, o que quer dizer isso? Cristo está à sua disposição. E as pessoas falam o quê? Não quero, arruma as desculpas, como ele lá na parábola dos 3 convites arrumaram desculpa. Mas ele está à disposição nossa. Por isso que agora, como o Mateus referiu na lição anterior, né, Apocalipse 3:20 vem falando o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Essa é uma maneira de pregar a justificação pela fé também. A mensagem de Laodiceia é completamente justificação pela justificação fé. Pela fé. Ao fim. É só pegar Apocalipse 3 ali, aconselho que de mim compre o quê? Ouro, provado no fogo, que é fé e o amor, vestes brancas, que é a justiça de Cristo, e o colírio, que é o discernimento espiritual do Espírito Santo. Exato. É maravilhoso ela fazer essas ligações. Então, tome cuidado ao criticar, ao falar alguma coisa, né? E procure saber a profundidade, onde que estamos querendo chegar, ou que Deus está querendo chegar em nossas mentes. A mensagem celestial ela não deve ficar confinada num formato, num estereótipo. Nós temos que renovar a palavra de Deus a cada dia, apresentando as mensagens de uma maneira nova. Foi bom que o Mateus falou isso agora, me veio outra coisa em mente. Se você pregar para alguns elementos, que é aí que eu vejo que é um pouco de rompança, né? Se você for fazer um sermão e não pôr o título que é justificação pela fé, e você falar que é parábola das 10 virgens, clamor da meia-noite ou 3 convites, não tem valor para eles. Não tem valor. Você tem que falar a palavra. Você tem que pôr o título, justificação pela fé. Então eu lembro de um irmão no passado, ele morreu já falecido, e ele trouxe alguns livretos de Wagner Jones, que uma editora independente estava publicando. Não quer dizer que esses livretos eram todos perfeitos, né? E aí então, quando ele estava na igreja sentado e o pastor não usava, ou o pregador não usava a palavra justificação pela fé, ou falava alguma coisa de mandamento ou de sábado, ele fazia um sinal assim, ó, tá louco? E se retirava da reunião. Eu testemunhei isso.
Então é o formato, como o Mateus falou, né? Um estereótipo. Eu queria deixar até quase que uma provocação aqui, né? Que muitas vezes algumas coisas assim nos despertam a mente. Algum tempo atrás um ponto me despertou muita atenção quando alguém falou assim: nós somos julgados pelas obras. Mas e como que a gente vai conciliar agora? A salvação é pela fé, mas julgado pelas obras. Como pode ser isso? Eu queria que cada um aqui que está nos acompanhando neste momento, prestem atenção nesse ponto, porque de nada adiantará entendermos o papel da fé nesse processo todo de salvação. Entender que obra não salva, né? Aparentemente falando, né? Mas temos que saber o lugar das obras, onde que elas entram. Aqui, claro, não é o estudo mas vou deixar um pequeno comentário sobre isso, sobre essa aparente contradição. De fato, o julgamento que está ocorrendo lá no céu, no santuário celestial, no lugar santíssimo, neste julgamento está perante o que? Todo o universo. Não é uma questão de só Deus saber quem é para ser salvo ou não. De fato, o verdadeiramente regenerado, ele trará o que? Obras correspondentes que não só Deus enxergará, mas diante dos anjos, diante dos mundos, dos seres dos mundos não caídos, verão e estará patente a todos eles que de fato o que está sendo feito está de acordo com a justiça e misericórdia de Deus. E a santificação. Na pergunta 5, a nota da pergunta 5, quando ela fala no Testemunho para Ministro 97, ela diz que não teria uma mensagem suave a dar, aí ela diz assim: negligenciai essa grande salvação conservada diante de vós durante ano, desprezai essa gloriosa oferta de justificação pelo sangue de Cristo e a santificação pelo poder purificador do Espírito Santo. Então é duas coisas. Então não adianta falar, eu creio, fui justificado. Geralmente as igrejas aí protestantes, evangélicas e pentecostais entram nessa, né? Mas e aí como é que fica a salvação agora? Tem que demonstrar a santificação, que é pelo poder do Espírito Santo. Aqui fala justificação pelo sangue de Cristo e a santificação pelo poder purificador do Espírito Santo. Então, crer tão somente e ficar de braços cruzados e pode fazer de tudo o que vale ao coração, é isso que os pastores estão levando o povo à desgraça. Agora a nona pergunta nos fala assim: com a rejeição da justiça de Cristo, como ficou o ministério? Atos 7,52: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. E aqui tem um texto na nota, Testemunho para Ministros 413, que diz assim: por que serão os homens empecilhos quando poderiam ser um auxílio? Por que calçarão as rodas quando poderiam empurrar com assinalado êxito? Por que roubarão a sua própria alma do bem e impedirão outro das bênçãos que por meio deles poderiam advir? Esses rejeitadores da verdade permanecerão como desertos estéreis, onde não fluem águas refrescantes e curadoras, e o seu trabalho tão destituído de orvalho como eram as montanhas de Gilboa, onde não havia nem orvalho nem chuva. Não estão revestidos da unção divina e não transmitem bênçãos aos outros. Poderiam eles humilhar o seu coração, confessando os seus pecados, e romper o domínio de Satanás sobre eles. Escrito no Testemunho para Ministros,
Special Testimony to Minister and the Work, série A, número 11, 1898. Quase 1900 já. Sim, continuava calçando as rodas, impedindo que se prosseguisse, e aqui é feita essa comparação lá com aquelas montanhas da época de Davi, no caso de Saul, as montanhas de Gilboa, destituídas do orvalho. E aí então fala que permanecerão esses rejeitadores da verdade como deserto estéreis, um deserto onde não fluem água refrescante e curadora, e o seu trabalho tão destituído de orvalho como eram as montanhas de Gilboa, onde não havia nem orvalho nem chuva. E aí então não estão revestidos da unção divina e nem poderiam transmitir bênção. Então aí você imagina, né? Ele vai abençoar lá a apresentação de uma criança, um matrimônio, né? E um batismo, uma santa ceia, né? O membro que é ignorante, que não sabe de nada, eu não lembro bem a palavra agora. Está inocente. Inocente, essa é a palavra. Não é bem ignorante que eu queria usar a palavra. O membro inocente, Deus pode abençoar ele, né? Mas esse ministro dele não flui mais bênção. Mateus lembrou aí da montanha de Gilboa, né? Foi quando Davi chega, né? E sabe então agora da morte de Saul e Jonatas, e ele chora amargamente e pede que não caia mais o quê? Nem chuva, nem orvalho mais sobre aquele monte, né? Porque ali foram derramados o sangue dos valentes. Veja a misericórdia de Davi com Saul, né? Que perseguia ele de toda maneira e queria matá-lo, né? Mas ele chorou amargamente. Ele tinha uma amizade muito íntima com Jonatas, né? E isso então toca o nosso coração. Eu tive um amigo de infância, fui criado com ele, estudando na mesma escola, e quando ele faleceu, para mim, foi um Jonatas que faleceu. Eu não tive coragem nem de ir no sepultamento dele, né? Então, essas são as questões que a irmã White faz as comparações. Então, uma igreja hoje, os pastores, ministros, obreiros, né, deveriam despertar para esses fatos. E eu falo do nosso movimento também, né? Que se nós não formos fiéis, toda vez nós estamos batendo nessa tecla, Deus chamará outros. Pergunta 10. Como considera Deus a relação com o seu povo? Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Grande Conflito, página 381, diz: nas Escrituras, o caráter sagrado e permanente da relação entre Cristo e sua igreja é representado pela união matrimonial. O Senhor uniu a si o seu povo por meio de um concerto solene, prometendo-lhe ser seu Deus, enquanto o povo se comprometia a ser unicamente dele. Disse o Senhor: e desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdias. Oséias 2:19. E noutro lugar, eu vos desposarei, Jeremias 3,14. E Paulo emprega a mesma figura no Novo Testamento quando diz: porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios 11:2. A infidelidade da igreja para com Cristo, permitindo que sua confiança e afeição dele se desviem, e consentindo que o amor às coisas mundanas ocupe a alma, é comparada com a violação do voto conjugal. Isso vai ser explicado melhor também agora na pergunta 11, né? Então a pergunta lá já foi respondida, como Deus considera a relação com o seu povo, como uma relação matrimonial. E aqui então na pergunta 11, o que Deus declara ser traição espiritual. Tiago 4:4, Mateus vai ler, muito pesado esse texto.
Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então o que é traição espiritual? É ser amante do mundo. E aí vai ser o que de Deus? Inimigo. Se é inimigo, está fazendo o quê? Uma traição. E aqui no Testemunho para Ministro, página 16, um texto de 23 de dezembro de 1892, diz assim: na época atual, a igreja precisa vestir suas belas vestes, Cristo, justiça nossa. Há distinções claras e precisas a serem restauradas e expostas ao mundo, exaltando-se acima de tudo os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A beleza da santidade deve aparecer em seu brilho natural, em contraste com a deformidade e trevas dos que são desleais, daqueles que se revoltam contra a lei de Deus. Assim reconhece a Deus e a sua lei, fundamento de seu governo no céu e em todo o seu domínio terrestre. Sua autoridade deve ser conservada distinta e clara perante o mundo, e não ser reconhecida lei alguma que esteja em oposição à lei de Jeová. Se, em desafio às disposições divinas, for permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou ações, o propósito de Deus será frustrado. Se a igreja vacilar aqui, no quê? E deixar o mundo influenciar. Se a igreja vacilar aqui, por mais enganador que seja o pretexto apresentado para tal, contra ela haverá registrada no livro do céu uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. Pesado aqui, porque aqui citou a fé de Jesus e os mandamentos de Deus, e fala que a beleza da santidade deve aparecer em seu brilho natural e mostrar a verdade da sua lei, o fundamento do seu governo. E se a igreja pega por um motivo ou outro, uma desculpa qualquer, por mais especioso que seja o pretexto, por mais enganador que seja, ela estará cometendo uma traição ao reino de Cristo. Então, uma igreja que aceita divórcio e novo casamento, aceita que pode o combatente ir na guerra, seja forçado ou voluntário, como nós sabemos, né? No próprio livro do irmão George Knight, né? Ele declara ali que tem 7.500 combatentes voluntários, né? Adventistas. Então, eu não sou idólatra, não adoro ídolo, né? Eu não faço aquilo, mas aceito o divórcio, o novo casamento, né? Arrumo uma desculpa lá, não, mas o inocente pode casar de novo, depois que o culpado casar também, né? Outra igreja lá acha que é muito santa, fala, quando vem divorciado lá da outra igreja, a gente aceita como membro, né? Como vem de outra igreja, agora vira santo? Se lá ele era adúltero, aí ele vem como adúltero, aí ele pode continuar adúltero, ele ou ela, e ir à guerra. Como é que pode uma coisa dessa? Não vamos esquecer que esse ministério que nós estamos tratando aqui, quando chegou em 1914, principalmente na Europa, né, excluiu irmãos, né, que eram contra pegar em armas e ir para a guerra. E aí a Conferência Geral vai lá, né, uma Conferência Geral, sim, uma comissão liderada por Arthur Daniels e passa o pano em cima daquilo que o Conrad tinha feito. E aí isso daí está no protocolo da discussão de Friedenthal de 1920, depois da guerra. Então, realmente, aqui este texto é muito significativo ao mostrar que não vão faltar argumentações para dizer
para haver essa mudança de postura. Aí nós vamos falar de selamento dos 144 mil que abandonou, né? Vestuário, alimentação que nunca se pôs em ordem até hoje, né? E quantas coisas mais que nós poderíamos falar, né? Sim. Mas aqui diz o quê? Que sem desafio ao que Deus coloca como sendo a mensagem que a igreja deveria dar. Mas aí começa o mundo que influenciar as decisões e ações da igreja. Então, a nível oficial até mesmo começa, e diz aqui que se a igreja vacilar nesse ponto, contra ela haverá registrado o que nos livros do céu? Uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. Vamos ver ações e atos, né? Lá no primeiro escrito 117 fala da santa saudação do ósculo santo. Eu era jovem ainda, saiu numa revista que a igreja adventista decidiu trocar o ósculo santo por um aperto de mão. Pronto, acabou. Mas a irmã White escreve ali que é uma santa saudação que deve ser levada a sério. Primeiro escrito 117. Então são pequenos detalhes, grandes detalhes, né? E aqui fala por mais especioso que seja. A tradução anterior falava aqui, a nova tradução fala por mais enganador que seja o pretexto. Na tradução anterior falava por mais especioso que seja, estará cometendo uma traição ao reino de Cristo. Vamos agora para a última pergunta, para fechar essa cronologia toda que tivemos sobre esse primeiro convite sendo rejeitado e o início já do segundo convite sendo provado também através dos textos. Aqui a última pergunta nos diz: que declarou Deus que ela se tornou? Romanos 10, 3 e 4 nos diz: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então aqui esse texto nos liga realmente à justificação pela fé apresentada por Wagner Jones, que era um problema também do antigo Israel. Que Paulo está falando isso, denunciando, né? Mostrando a busca, então, da salvação pelas próprias obras, e mais do que isso também. Havia o próprio parâmetro criado por eles, isso, segundo as tradições essas que invalidavam o próprio mandamento de Deus. Mas a finalidade da lei sempre foi, sempre será, nos levar até Cristo. Dessa maneira nós reconheceremos que a justiça vem dele. Então realmente aqui nós vemos maravilhoso esse texto. E agora o texto da Mensageira do Senhor, do Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 250, também presente no Testemunhos Seletos, volume 3, página 254, é do ano de 1903 e já foi referido anteriormente em nossa lição, mas aqui vamos dar um enfoque mais uma vez a ele. Eu vi nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça, tirando-as, pôs a descoberta a corrupção que estava por debaixo. Disse-me ele então: não vê como eles pretensiosamente encobriam seu depravamento e corrupção do caráter? Como se fez prostituta a cidade fiel. Isaías 1:21. A casa de meu pai é feita casa de comércio, um lugar de onde fugiram a presença e glória divinas. Por esse motivo é que há fraqueza e falta de poder. Mas eles dizem que tem poder. Está em quase todo mundo, tem casas publicadoras, tem um monte de coisa, né? Grandes obras, grande trabalho, mas nós já lemos lá atrás, né, como uma árvore infrutífera, que quando o Senhor vai examinar, só encontra
folhas e não fruto. Creio que foi bastante esclarecedor o estudo de hoje, mas continuaremos a estudar acerca destes pontos. Continue conosco, nos acompanhando. O cumprimento profético, como se dá em nossos dias, referentes aos 3 convites do Evangelho, e veremos mais adiante como se dá a escolha de outros para ocuparem o lugar daqueles que não se sujeitaram à vontade de Deus. Passo para o meu pai para as considerações finais. Estamos despedindo aqui, graças a Deus por esse momento. Sei que demoramos bastante, né? Espero que vocês sejam pacientes, né, para ouvir, né? Mesmo que a mulher, a irmã, o irmão tá lá no trabalho, dá para ficar ouvindo também, né? E pode ser ver pelo YouTube, outras maneiras. E nós estamos aqui em São José do Rio Preto. Já gravamos uma lição anterior ontem, hoje outra. Possivelmente gravaremos outra. Estamos aqui na natureza, vendo as plantas, árvores floridas, né? Os pássaros. Isso também nos dá uma paz muito grande. E que essa mesma paz de Jesus esteja com todos vocês nessa hora e sempre. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.